Qual era o nível do interesse dessa senhora? Qual que era o nível da entrega dessa senhora? Qual que era o nível da correspondência dessa senhora ao Evangelho, ao ponto de se doar nesse nível? E hoje estamos aqui, porque as sementes que você planta no mundo espiritual, as sementes que você planta no reino de Deus, são sementes plantadas para a eternidade, amém? Então a palavra fala que as palavras do sábio, o tempo não tem poder de destruí-las. As palavras que são ditas na presença de Deus, elas vão se cumprir na presença de Deus. Aquilo que é liberado no Espírito, se cumpre no Espírito, e por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque Deus quer cumprir a palavra dele em nós. E eu vejo isso, eu vejo o tamanho desse interesse dessa senhora e falo, Deus, existe algo ainda em nós a ser despertado. Existe algo no nosso coração que precisa arder, Senhor. Existe algo que precisa ser avivado. Para ser como um rio que flui das nossas vidas e que traz salvação. Ainda que, por detrás da nossa história, possa haver tantas lutas e batalhas, Senhor. Existe um lugar, ó Deus, onde a Tua palavra queima, arde em nós, acima de todas as coisas. E que há um desejo genuíno, Senhor, de anunciarmos a Sua palavra e levar salvação. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo, no livro aqui de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 31. Enquanto você acha aí, eu vou tomando uma água aqui, para ter voz até o final. Mateus capítulo 26. Jesus fala, no caminho Jesus disse, esta noite todos vocês me abandonarão. Essa noite todos vocês me abandonarão. Pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Vou ler de novo o versículo 31. Versículo 31. No caminho Jesus disse, esta noite todos vocês me abandonarão. Igreja, o que está acontecendo aqui? São os últimos momentos de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Chegou o momento em que Jesus seria entregue aos religiosos e aos soldados romanos e passaria todo o processo de crucificação. Irmãos, o que está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus andou com seus discípulos durante 3 anos e meio. Então, Jesus está direcionando a palavra dele não para pessoas estranhas. Jesus não está falando com a multidão agora. Jesus não está falando para os religiosos. O que Jesus está fazendo é falando para os 12 discípulos dele, ou para melhor, 11, né? Porque aqui Judas já tinha perdido o caminho, o coração, né? E o que Jesus estava ministrando aqui? Jesus estava falando assim, essa noite todos vocês me abandonarão. Jesus estava prestes, como homem, a passar pelo pior momento da vida dele. Jesus, como homem, estava prestes ali a passar o momento mais difícil da história dele. E o que Jesus está falando assim, vocês agora, todos vocês irão me abandonar. Todos vocês que andaram comigo 3 anos e meio. Todos vocês que creem, que declararam que eu sou o Messias. Todos vocês agora que dizem que eu sou o Salvador de vocês, que eu sou o Senhor de vocês. Todos vocês agora irão me abandonar. Jesus não estava falando isso para pessoas estranhas. É na continuidade desse texto, irmãos, que Pedro fala, Jesus, ainda que todos te neguem, ainda que todos te abandonem, eu jamais faria isso. Jesus fala, Pedroca, seguinte, ainda antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, e é o que acontece com Pedro. E aqui, gente, o que está acontecendo nessa história, é que os discípulos realmente abandonaram Jesus no momento mais difícil da vida dele. Alguém aqui já se sentiu assim, abandonado no momento difícil da sua história? Alguém já se sentiu rejeitado no momento muito difícil da sua história? Alguém já se sentiu abandonado, negligenciado no momento difícil da sua história? Irmãos, é por isso que a palavra fala em Isaías 53, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, porque Jesus passou pelo abandono. Jesus passou pela rejeição. Então ele sabe a dor de quem é abandonado, ele sabe a dor de quem é rejeitado.
O Senhor não está alheio às nossas dores e às nossas dificuldades, porque Ele passou por elas também. Só que Jesus estava ali com as pessoas que Ele amava. E Ele estava dizendo para as pessoas que Ele amava: essa noite, logo mais, todos vocês me abandonarão, vocês me deixarão aqui sozinho. Vocês não perseverarão comigo, vocês vão me deixar passar por essa sozinho. E o que eu vejo nisso, irmãos, que esse é um pedaço, um retrato da história de Cristo que aponta para uma vida, para a nossa vida de uma forma muito clara. É um retrato que mostra muita coisa daquilo que a gente vive com o Senhor Jesus. Então Jesus estava lá, falando para as pessoas que Ele amava: olha, essa noite, vocês vão meter o pé, e eu vou deixar, e vocês me deixarão sozinhos. Só que o versículo 32 diz assim: mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós na Galileia. Irmãos, olha só, qual que é a resposta de Jesus à rejeição? Qual a resposta de Jesus quando nós o rejeitamos? Qual a resposta de Jesus quando nós o abandonamos? Irmãos, aqui sabe o que estava acontecendo? Os discípulos, eles não foram impedidos de estar com Jesus, mas eles deliberadamente escolheram fugir, acovardados. Eles escolheram não estar com Jesus, temendo pelas suas próprias vidas. Só que a resposta de Jesus é a seguinte: mas depois que eu ressuscitar, eu irei atrás de vocês. Vocês que estão me abandonando, vocês que estão me deixando, eu vou adiante de vocês na Galileia. O que Jesus está falando assim é o seguinte: vocês vão me deixar agora, mas eu não os deixarei. Vocês vão me abandonar agora, mas eu não os abandonarei. Tudo bem agora, vocês podem se afastar, vocês podem me rejeitar, mas eu irei adiante de vós na Galileia e eu os encontrarei. Irmãos, a resposta de Jesus ao abandono e a nossa rejeição é: eu irei adiante de vós, eu os reunirei novamente. Eu os trarei novamente, eu os abraçarei novamente, eu me revelarei a vocês novamente. Jesus está falando aqui: depois de ressuscitar, eu irei adiante de vós. Irmãos, talvez Jesus, se Ele fosse carnal e homem carnal como nós somos, talvez Jesus falaria: agora eu vou aparecer para vocês e vou mostrar para vocês quem eu era de verdade. Que na hora que eu mais precisei, vocês deram as costas para mim. A hora que eu passei pela luta mais difícil da minha vida, vocês me deixaram. Mas Jesus fala: não, eu vou adiante de vocês, e está tudo bem. Gente, essa é a resposta de graça, essa é a resposta de amor. Essa é a resposta de mansidão do Senhor, falando assim: ainda que vocês me rejeitem, ainda que nós o rejeitemos, a resposta dele é: eu ainda vou te encontrar. Eu vou adiante de vós, eu irei te encontrar. Irmãos, agora, em Mateus 28, versículo 7... quando as mulheres vão ao túmulo de Jesus, existe um cumprimento aqui dessa palavra. Mateus 28, versículo 7 vai dizer assim: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou, e que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Então, um anjo do Senhor rolou a pedra do sepulcro, se assentou sobre essa pedra, e as mulheres, quando foram procurar Jesus, encontraram um anjo lá, e o anjo falou: ei, ele não está aqui, o que vocês procuram não está entre os mortos, porque ele está vivo, ele ressuscitou como ele tinha prometido, e agora ele vai adiante de vós na Galileia para encontrá-los. Avisem os discípulos, porque ele vai reuni-los novamente. Porque ele vai encontrá-los novamente. Irmãos, o que aquelas mulheres estavam procurando naquele domingo de manhã não era um Jesus ressurreto, entendam isso. O que as mulheres foram fazer naquele túmulo, elas foram levar especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, uma tradição que havia na época para preservar o corpo. Elas estavam indo para o sepulcro para encontrar um defunto, um corpo sem espírito. Elas não estavam indo lá cheias de fé para testificar que Jesus havia ressuscitado. Elas estavam procurando um corpo. Mas elas encontraram um anjo, porque Jesus estava vivo. E Jesus tinha prometido, e o anjo testificou: ele irá adiante de vós na Galileia. Ele vai encontrá-los na Galileia. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui é que o Senhor não se ofende com o nosso abandono.
Jesus não se ofende com a nossa rejeição. Eu vou falar mais para vocês. O Senhor não se ofende com o seu pecado. Ele não se ofende. O que Ele tem, de forma profunda, é o interesse de nos reunir de novo com Ele. De estarmos próximo de novo com Ele. Irmãos, não há pecado, não há atitude, não há comportamento que possa gerar no Senhor rejeição. Qualquer resposta de Jesus à rejeição que Ele sofreu das pessoas que Ele amava, a resposta foi: eu vou adiante de vós, eu vou encontrá-los. Por isso eu tenho convicção que o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo vai nos encontrar nessa tarde, irmãos. Eu geraria expectativa no coração, no Espírito, porque o Espírito Santo quer nos reavivar no Senhor, quer renovar a nossa alegria, quer renovar o nosso entusiasmo nele. Irmãos, a resposta de Jesus à rejeição é: eu irei encontrá-los, eu irei adiante de vós. Irmãos, o Senhor, Ele é interessado em mim, o Senhor, Ele é interessado em você. O Senhor é interessado na sua história, o Senhor é interessado na minha história. Não pense jamais que o Senhor perdeu o interesse na sua família, que o Senhor perdeu o interesse da sua vida profissional, que o Senhor perdeu o interesse da sua vida relacional. Não pense que o Senhor perdeu o interesse no teu ministério, no teu propósito. Não pense que o Senhor perdeu o interesse por você, porque Ele é interessado na tua história, Ele é interessado na sua vida. Senão Ele não iria diante de nós para nos encontrar e nos reunir de novo com Ele. Irmãos, Ele tem interesse, Ele não perde o interesse. Os olhos do Senhor não são tirados sobre nós nem um segundo sequer. Ele tem interesse nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele é um Deus interessado, irmãos, preste atenção nisso. Deus tem interesse em mim, Deus tem interesse em você. Deus não perde do coração dele a perspectiva de nos ter por perto, de ter o nosso coração perto do coração dele. Ainda que andemos rejeitando, ainda que andemos nos afastando, o interesse do Senhor é de nos conectar de novo a Ele. Irmãos, quando Deus cria céus e terra e faz o homem, sopra vida naquele homem, Adão. Depois Deus vai lá e faz para Adão uma companheira, Eva. Qual que era o estilo daquele relacionamento? Todos os dias, na viração do dia, o próprio Deus descia no jardim para encontrar Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, Deus tinha interesse na criação. Deus tinha interesse em Adão. Deus tinha interesse em ter relacionamento. Deus tinha interesse de estar com eles. Deus queria reuni-los com Ele. Deus queria estar próximos dEle. Mas o que aconteceu, irmãos? Pecado. Pecado entrou. O homem decidiu pecar. O homem decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês conhecem essa história? Já ouviram em algum lugar? Deus, um Deus extremamente interessado, é mais uma vez rejeitado. É mais uma vez desprezado. E dessa vez eu trago aqui o exemplo de Adão e Eva, que escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. De um Deus que tinha profundo interesse neles. Você está aqui, irmão? Você está entendendo o que está acontecendo? Deus, um Deus de relacionamento, com profundo interesse de relacionamento, recebe mais uma vez, recebe aqui uma ofensa. Recebe aqui uma rejeição. Não que ele tenha reagido em ofensa e rejeição, mas ele é rejeitado aqui. Irmãos, logo em seguida a queda do homem, no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Deus está falando das consequências do pecado, o próprio Deus fala para eles: que eu gerarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. Porém, ela ferirá o seu calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. A palavra de Deus já está profetizando que Jesus viria, que a descendência, que aqueles que seriam filhos de Satanás, iriam morder o calcanhar, mas Jesus iria esmagar a cabeça da serpente. Então, logo após a queda, Deus já começa a trazer um plano de salvação, de reconciliação. E quando a gente vai mais adiante, em Gênesis capítulo 5, eu quero que você acompanhe comigo aqui. Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão até Noé. Gênesis capítulo 5. Irmãos, eu não vou ler toda a genealogia, porque eu não sei se você comeu uma feijoada agora, no almoço, como é que foi o churrasco, aí se eu for ler uma genealogia, talvez você cochile, né? Eu já estou gritando, eu estou vendo uns caras meio sonolentos aqui, então eu vou resumir aqui a genealogia. Mas eu queria ir aqui para o texto de Gênesis capítulo 5,
para destacar o interesse que o Senhor tem em nós, para destacar o interesse que o Senhor tem em nos ter por perto, em nos reconciliar com Ele. Gênesis capítulo 5 está falando da genealogia de Adão até Noé. E eu quero ler com vocês só o começo aqui, que vai falar o seguinte: genealogia de Adão a Noé, Gênesis capítulo 5, do versículo 3 em diante. Vai dizer assim: aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete. Versículo 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalael. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jered. Aos 162 anos, Jered gerou Enoque. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou de Noé. Irmãos, aqui nós estamos no capítulo 5 de Gênesis, logo após a queda do homem, ok? O homem acabou de cair em pecado, o homem acabou de rejeitar ao Senhor, o homem acabou de abandonar aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele. E na genealogia de Adão até Noé, nós temos os significados desses nomes que eu queria falar aqui com vocês. Sete significa determinado, definido. Enos significa homem, mortal. Cainã significa aquele que possui. Maalalel significa santo de Deus. Jered significa descendente, aquele que desce. Enoque significa ensinar, ensino. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa pobre, sem esperança. E Noé significa repouso, descanso e paz. Irmãos, o que eu quero destacar aqui na genealogia, nos nomes que nós temos aqui, de Adão até Noé, o que nós podemos entender na genealogia, pelos significados do nome, é o seguinte: ao homem, Adão, foi determinada a morte, a penalidade, mas o Santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança descanso e paz. Irmãos, cada nome de cada primogênito está iniciando uma nova estação e está apontando para Jesus Cristo. Cada nome de cada primogênito está apontando para Cristo. Ao homem Adão foi determinado Sete. A morte significa Enos. Penalidade, Cainã. Mas o santo de Deus, Malael, descerá, Jered, ensinando Enoque, que a sua morte trará, Matusalém, ao sem esperança, Lameque, descanso e paz, Noé. Deus demonstra interesse na criação, já em Gênesis capítulo 5, falando que Ele tem interesse em resgatar a geração de novo para Ele, de trazer os povos, as nações de novo para Ele. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Em Gênesis capítulo 2, o homem peca, resolve andar distante do Senhor, escolhe comer o fruto do pecado, mas Deus já estava construindo um caminho de volta, e através da descendência de Adão, Ele já está apontando que Jesus viria para nos salvar, para nos redimir, para perdoar os nossos pecados. Irmãos, isso é interesse na criação, isso é interesse em mim, isso é interesse em você. Nós conseguimos entender que ainda que no começo tenhamos nos perdido, ou que ainda que em algum momento tenhamos rejeitado ao Senhor, que ainda em algum momento tenhamos abandonado os princípios do Senhor, o nosso Deus tem um interesse profundo em nossas vidas. O Senhor tem um interesse profundo na nossa história. Não, irmãos, Deus não esqueceu da tua família. Não, irmãos, Deus não esqueceu da sua vida profissional. Não, Ele não esqueceu da sua saúde. Não, Ele não esqueceu de você. Deus é um Deus totalmente interessado em você. Irmãos, isso não é colocar o homem como centro do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Nós só temos remissão e perdão dos nossos pecados em Jesus. Mas o que Deus está querendo dizer hoje: eu renovo em você um interesse. Eu renovo sobre você um interesse sobre quem eu sou. Irmãos, para que nós possamos renovar o nosso interesse no Senhor, olha só, é importante entender o interesse de Deus por nossas vidas. É importante nós entendermos a graça de Deus sobre nós, para que nós possamos andar em renovo de expectativa e de vida.
entender quem o Senhor é, e renovar as nossas expectativas e esperança no Senhor, nós precisamos compreender o tamanho do amor dEle sobre as nossas vidas. Nós precisamos compreender o tamanho do sacrifício, do interesse, do desejo do Senhor nos conectar com Ele. Deus, Ele nunca perdeu tempo, Ele sempre esteve olhando para nós, sempre preparando o lugar de reconciliação. Quando você pega de Gênesis a Malaquias, do Velho Testamento, você vê através dos profetas, você vê através dos juízes o interesse do Senhor na sua nação, o interesse do Senhor de ter o seu povo perto dEle, o interesse que o Senhor tem em trazer cura, libertação e salvação. A palavra inteira de Deus aponta de um interesse de Deus em nos restaurar para Ele. É como o Senhor está dizendo: eu irei adiante de vós na Galileia, eu irei adiante de você na Galileia, eu irei, avisem eles que ainda que tenham me rejeitado, eu irei adiante de vós. Eu os reunirei de novo, eu os trarei de volta para o aprisco, eu os encontrarei novamente. Irmãos, esse encontro, essa busca do Senhor por nós, não significa um lugar de graça deturpado, onde pode alguém querer distorcer isso, falando: se o Senhor tem interesse em mim, então está tudo bem, eu posso fazer o que quiser, Ele me ama. Não! Esse encontro que o Senhor teve na Galileia com os seus discípulos, mudou a vida dos discípulos para sempre, ao ponto de todos eles terem entregue os seus próprios corpos, derramado o seu sangue em amor do Evangelho. Isso muda, isso traz pureza, isso traz santidade, um encontro com... Eu sei, irmãos, do que eu estou falando, porque o Senhor também foi adiante de mim na Galileia para me reconciliar com Ele. Se não fosse o interesse do Senhor em me reconciliar, não estaria aqui, minha família não estaria aqui. Irmãos, essa consciência que nós precisamos ter, no nível que até o nosso pecado serve para entendermos o tamanho do amor de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, até o pecado, Deus quer usar até o pecado para te levar a um profundo nível de revelação do amor dele sobre você. Certa vez Jesus estava na casa de Lázaro. Um dos grandes religiosos, dos fariseus da época. Jesus estava na casa de Lázaro. De repente uma mulher vem diante de Jesus, começa a derramar sobre ele lágrimas e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Aí Jesus, sabendo da intenção do coração daqueles caras, porque eles falavam dentro de si: se Jesus soubesse quem é essa mulherzinha, se Jesus soubesse quem é essa pecadora, se Jesus soubesse quem que é essa mulher que está lavando os pés dele, Jesus não deixaria essa mulher chegar perto. Jesus fala: Lázaro, quando eu entrei aqui, você não me deu água para lavar as minhas mãos, você não me deu água para lavar os meus pés, mas desde o momento que eu entrei na tua casa, essa mulher não para de me adorar, de derramar as lágrimas sobre os meus pés e enxugá-los com seus cabelos. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Irmãos, Deus quer nos levar a uma consciência profunda do nosso pecado, para que nós possamos amá-lo verdadeiramente. Deus quer nos levar a essa atmosfera onde nós compreendemos a graça como algo poderoso que gera em nós o entusiasmo. Quem sabe o entusiasmo dessa senhora que eu comentei com vocês, que tinha um marido possesso em casa e ia ministrar a palavra de Deus para salvar outras famílias. Irmãos, Deus quer renovar o nosso interesse, Deus quer renovar a nossa vida nele. Irmãos, Deus não quer nos ver apáticos, paralisados, mortos, cansados, sobrecarregados. Deus quer trazer a beleza da profundidade da graça que foi derramada na cruz. Essa graça tem que nos trazer alegria, ânimo, disposição, tem que gerar em nós um coração de júbilo, tem que gerar em nós alguma reação. Essa graça, esse perdão de pecados tem que gerar dentro de nós. Isso não é da boca para fora, irmãos, isso é profundo. Tem que gerar algo dentro de nós de gratidão, tem que nos mover de dentro para fora de alguma forma. Porque o sangue do justo foi derramado na cruz, irmãos, para nos reconciliar com Ele de novo. Ele foi adiante de nós, na Galileia, para nos reunir com Ele. Irmãos, certa vez Jesus estava em Betsaida. Jesus estava em Betsaida, Jesus fala
nos evangelhos: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e em Gomorra tivessem sido realizados os milagres que eu realizei nessas cidades, Sodoma e Gomorra teriam sido salvos. Corazim e Betsaida, ai de vocês no dia do juízo, porque no meio de vocês foram ministrados milagres, mas vocês não me escutaram. Irmão, sabe o que Deus fez? Jesus fez em Betsaida. Jesus pega um cego e fala assim: ei, vamos para fora da aldeia, porque você vai receber a sua cura. Jesus não ministrou um milagre dentro de Betsaida, dentro da aldeia. Jesus tirou o cego de Betsaida para poder ministrar cura na visão dele. Por quê? Porque Betsaida era um ambiente de incredulidade, era um ambiente de apatia. Irmãos, ambientes de incredulidade, ambientes de apatia não permitem nós ver o tamanho da graça e do poder de Deus. Ambientes de apatia nos deixa em lugar onde a nossa visão é tapada, onde nós não enxergamos aquilo que Deus quer fazer. Deus quer liberar visão, entende? Deus quer liberar visão. Jesus chega, chama o cego e eles vão para fora da aldeia. Por quê? Porque tinha um ambiente de incredulidade em Betsaida. E Jesus ora por ele, aquela situação que daí Jesus pergunta: você vê? E ele fala: vejo homens como árvores. Jesus ora de novo e ele vê completamente. Irmãos, ele tira o cego de Betsaida por causa da tamanha apatia de uma população, de uma aldeia inteira. Ele teve que tirar alguém do ambiente de paralisação para renovar a visão. Ele estava falando: eu quero te dar visão. Ei, eu quero renovar a tua visão. Ei, eu quero renovar aquilo que você enxerga em mim. Ei, eu quero trazer cura sobre você. Ei, eu quero trazer salvação. Ei, eu quero fluir na tua vida. Mas eu preciso te tirar do lugar de apatia. Eu preciso te tirar do lugar de paralisia, para que você receba a cura. Irmãos, até quando Deus denuncia o nosso pecado, não é para condenação. Quando Deus denuncia o nosso pecado, é para transformação, arrependimento da nossa vida. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus encontra aquela mulher, ele pede água para a mulher, e a mulher fala assim: ei, você não é judeu? Você não pode estar falando comigo. Os judeus falam que o lugar para adorar é em Jerusalém, e vocês não nos têm como irmãos. Aí Jesus fala: olha, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aí ela fala: olha, eu vejo que você é profeta. Daí ela fala assim: sou mesmo. Chama lá o teu marido, vamos conversar. Daí ela fala: olha, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: bem, você já está no seu 5º relacionamento. Jesus denunciou um pecado, denunciou ou não? Mas qual que foi o fruto disso, irmãos? Essa mulher, ela volta para Samaria, e ela anuncia para todos que encontrou o Messias. Ela teve a revelação antes dos próprios discípulos de que ela tinha encontrado o Messias, porque havia sido derramada sobre ela graça, compreensão de graça, compreensão de salvação. E sabe o que essa mulher sai? Ela sai fazendo? Ela começa a anunciar a salvação. E aí Jesus entra em Samaria. Sabe o que os samaritanos falam para Jesus? Ei, Jesus, fica um pouco mais conosco. Eles insistiam, pode pegar aí nos evangelhos, eles insistiam com Jesus: Jesus, fique mais 2 dias conosco. Irmãos, enquanto Deus está tirando pessoas do ambiente de incredulidade para poder fazer algo por elas, o ambiente de credulidade, de fé, é o ambiente que clama: Jesus, fica conosco. Jesus, fica mais. Jesus, permanece em nosso meio. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo? Em meio à incredulidade, poucos sinais, poucos milagres, poucas evidências. Mas em meio à fé, ao derramar de uma fé, de uma convicção, existem aqueles que falam: Jesus, fica mais um pouco, Senhor. Jesus, fica um pouquinho mais com a gente. Deus, nós não queremos te perder de vista. Ministra um pouco mais nos nossos corações. Eles não têm pressa para que a presença de Deus vá embora. Eles não têm pressa para cumprir uma agenda. Eles não têm pressa, eles querem sentar aos pés de Cristo e ouvi-lo, e serem curados, e serem transformados. E a palavra de Deus fala que Jesus fez muitos milagres no meio deles. Ambiente de fé, irmãos. Irmãos, algum tempo atrás, há muito tempo atrás, vou contar esse testemunho. Estou com calor aqui, mas como eu estou com a minha camiseta do Ratinho Júnior aqui por baixo, daí eu vou ficar com a minha jaqueta. Brincadeira, gente, não é do Ratinho Júnior.
do Beto Rio, brincadeira também não. Onde que eu estava? Muitos anos atrás, irmãos, nós estávamos orando por um casal. Muitos anos mesmo. Você não ficar fazendo conta na tua cabeça e não tentar adivinhar quem é. Mas muitos e muitos anos, séculos e séculos, muito tempo atrás, a gente tinha chegado na AME, nós estávamos lá com a nossa célula, e nós estávamos ministrando um casal há muito tempo, para que houvesse um rompimento na vida deles, daquilo que eles eram no Senhor, daquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Nós tínhamos um desejo muito grande para que houvesse um romper, irmãos, muito grande. Nós estávamos orando, e uma noite o Senhor me deu um sonho. Eu tive um sonho, e no sonho mostrava a esposa do casal ali, com pequenos cortezinhos na pele, pequenos cortes nos braços, sabe, arranhãozinho, bobagem, assim, alguns. Só que em volta, irmãos, uma inflamação absurda, uma vermelhidão, era horrível o que se tinha em volta de um pequeno arranhão. E eu entendi no Espírito, o Espírito Santo me falando o seguinte: no ambiente de apatia, num lugar de apatia, no lugar de incredulidade, pequenas feridas se tornam grandes inflamações. Pequenos acontecimentos, pequenos tropeços, bobagem, se torna grande inflamação. Esse é um lugar onde o diabo, Satanás, utiliza para manter pessoas paralisadas em relação à revelação da palavra e da salvação. Pequenas feridas, pequenos arranhões, muita inflamação, muita inflamação. E eu entendi o Senhor falando, é isso que acontece. Quando existe um espírito de apatia, quando existe uma falta de desejo, de envolvimento, aquilo que era para ser nada, gente, te paralisa, te coloca num lugar, te coloca sob suspeita. Você não consegue se mover. E aí, um tempo depois, nós fomos ministrar aquele casal presencialmente, eu tive uma visão, irmãos. E era uma visão como se eu estivesse vendo a entidade, o espírito que estava operando sobre aquele casal. Irmãos, eu não sei, mas eu entendo que é um espírito de apatia, e eu falo com muito temor isso, porque, irmãos, o que eu vi atrás daquele casal, era uma entidade com uma cara, primeiro, apática, só que era uma cara de um deboche profundo, assim, sabe, olhando para mim com deboche, um cara de deboche, eu até fiquei coagido na hora que eu falava, depois que eu tinha visto aquilo atrás deles, porque parecia que o diabo estava falando assim, não importa o que você diga aqui, não vai ter correspondência. Era uma cara de deboche, assim, com uma cara de paralisia. E esse demônio estava com pijamas, com mangas grandes acima dos dedos, sabe? Assim, umas mangas assim, ó, que passava. Aí, ao momento que nós ali ministrávamos, Deus trouxe o entendimento que essas mangas, a apatia, ela quer paralisar aquilo que você pode fazer para o reino de Deus. Quer paralisar aquilo que você pode produzir no reino de Deus, quer te trazer uma consciência de que você não pode, ou que não tem condições de fazer nada para o Senhor. E aquela cara de deboche, irmãos, porque geralmente, a apatia, a falta de envolvimento com as coisas do Senhor, também vem caracterizada de um comportamento debochado. É verdade, pessoas debochadas, incrédulas, que brincam com coisas sérias espirituais do reino de Deus, que gostam de colocar uma máscara de deboche, para que não possam ser acessadas de verdade no seu coração. Então tudo fica num ambiente superficial, de muita brincadeira, de muita bobagem, de deboche mesmo, mas isso é como se fosse uma máscara, para que a verdade do coração não seja acessada, para que o Senhor realmente possa fazer algo. Irmãos, eu lembro disso, e eu lembrei disso quando estava preparando essa palavra, porque eu entendo que o Senhor quer nos levar a um lugar onde nós temos desejo pela presença dEle. Um desejo tão profundo pela presença dEle, como aqueles samaritanos que falaram, Jesus, fica mais um pouco. Jesus, fica mais um pouco entre nós. Jesus, fica à vontade entre nós. Jesus, entra aqui nas nossas casas estão abertas. Jesus, entra porque o Senhor é bem-vindo aqui. Pode operar, pode realizar milagres, e muitos milagres foram operados ali. Enquanto em Betsaida, Jesus teve que tirar alguém do ambiente de incredulidade e paralisia, para que algo pudesse ser produzido. Irmãos, hoje Deus está falando, e aí? Onde nós estamos na nossa caminhada com o Senhor Jesus, onde nós estamos em relação à graça derramada por Jesus na cruz, onde nós estamos? Samaritanos que entenderam a revelação de que Jesus é o Messias e a salvação, que a boa nova chegou, e a cura, a libertação e a salvação chegaram.
Ou nós estamos num ambiente de incredulidade, onde o Senhor precisa tirar de nós pessoas, para que o milagre possa ser feito. Irmãos, Deus está nos chamando para um avivamento. O Senhor está nos... E isso não é um avivamento, irmãos, não vai ter avivamento sem fome. E nós precisamos amar mais a Jesus do que o avivamento. Deus quer derramar em nós uma fome por Ele, um renovo de fome por Ele. Sabe, um renovo pela presença de Deus, um renovo por estar aos pés de Jesus e ser ministrado por Ele. Um renovo da graça, do poder, do amor de Deus que nos reconcilia com Ele. Do entendimento de que Ele foi adiante de nós na Galileia nos encontrar. E por isso que nós estamos aqui. Porque se Ele não tivesse marcado o encontro conosco, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos, irmãos. Perdidos. O Senhor quer renovar. A palavra de Deus fala no livro de Salmos, fala a respeito de Jesus, fala que o meu Senhor, Ele é vestido com óleo da alegria, azeite de alegria, mais do que a todos os seus irmãos. É um salmo messiânico, não lembro se é o 46, 42, dá um Google aí, você vai achar. Porque Ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que a todos os seus irmãos. Uma das identidades, uma característica da identidade de Jesus é a alegria. Porque Ele foi ungido com óleo de alegria. Não está falando um óleo de poder, um óleo de cura, está falando da alegria. Irmãos, às vezes a nossa vida é tão chata, a gente é tão rabugento, tão mal-humorado, que nem o ímpio não quer ser igual nós. Não tem alegria, cara. A alegria é uma evidência de quem encontrou a graça, irmãos. É como aquela mulher que teve seus pecados expostos para restauração. Pecado exposto o quê? Depressão? Não, vida. Pecado exposto é vida, restauração. Salmo 132. Salmo 132. A palavra de Deus diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que os meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Tem uma música que fala isso, né? Está na Bíblia, olha só a coincidência. Não voltarei para casa, não descansarei na minha cama, não deixarei que os meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar um lugar para a habitação do Senhor. Eu não vou cochilar, Senhor, enquanto em mim não ser formado uma habitação, um lugar para a sua morada. A palavra começa falando assim: lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Sabe o que Davi estava falando? Senhor, Davi está falando, Davi também tinha sido rejeitado, Davi também passou por lutas na família, Davi também tinha marcas, mas Davi tinha um coração, irmãos. Um coração segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração ao ponto de, quando ele foi ordenado como rei de Israel, ele não foi tomar o trono de Saul. Ele se submeteu a um processo de anos, até que o Senhor realmente o levantasse como rei daquela nação. Davi, quando caiu, irmãos, quando foi pego no seu pecado, e ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele não se levantou contra Natã falando: quem é você para falar assim com o rei? O que você está falando? Eu sou rei. Davi se submeteu ao processo, foi chorar, foi clamar, foi se arrepender em lágrimas diante do Senhor. Recebeu o processo. Saul, o seu antecessor, quando foi confrontado, tirou o seu corpo fora, jogou a responsabilidade do exército no povo, falando: Samuel, é o povo aqui que me fez pecar, teve uma pressão aqui, cara. Mas Davi, quando foi pego no seu erro, se humilhou,
se submeteu, se lançou diante do processo. E sabe o que ardia no coração de Davi? Não vou parar, eu não descansarei em minha cama, não deixarei que os meus olhos durmam, não fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar uma habitação para o Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Davi está velho, Davi está passando, sucedendo o seu trono para o seu filho Salomão. Davi orou com Deus e pediu para Deus a permissão de construir um templo para o Senhor. Davi falou: Senhor, eu moro em palácio, Senhor, mas a tua presença está debaixo de tendas. Aí Deus responde a Davi falando: Davi, desde quando eu sou homem, desde quando eu sou um Deus que se limita a uma tenda, eu sempre estive com vocês andando na nuvem, eu não estou limitado a uma tenda. Mas eu entendo, Davi, o seu desejo, mas você não vai construir um lugar, um templo para a minha habitação, mas o seu filho vai, o seu sucessor irá construir. Sabe o que Davi faz? Eu não vou construir? Beleza. Davi começa a pegar dos seus tesouros pessoais, Davi começa a levantar os seus recursos pessoais, Davi começa a pegar das suas próprias riquezas e oferta para a construção desse templo. Davi levanta um clamor e convoca o povo para ofertar também para a construção desse templo. Davi fala: eu não vou poder construir, está tudo bem, mas o meu filho vai, só que eu vou dar tudo de mim para que esse templo seja construído. Irmãos, ao longo do tempo, haviam promessas sobre a vida de Salomão, e eu vou falar para vocês aqui, estude o livro de Crônicas, nem todas foram cumpridas, porque Salomão escolheu se envolver com mulheres que adoravam outros deuses, e Salomão se corrompeu no final da sua vida. Salomão se corrompeu, ao ponto de estar adorando a outros deuses, ao ponto de fazer sacrifício a outros deuses, ao ponto de construir habitação para suas mulheres ímpias, longe da presença de Deus. Mas sabe o que acontece nessa história, irmãos? Salomão constrói um templo exterior, Salomão termina a obra de um templo exterior, mas Davi tinha construído uma habitação interior para a morada do seu Deus, do Deus de Jacó. Davi tinha um interesse em Deus, irmãos. Davi era interessado em Deus, do mesmo ponto de vista que eu trago aqui para vocês, o interesse de Deus sobre nós, sobre os filhos, o interesse dele em nos ter por perto, em ir adiante de nós na Galileia, essa revelação desse interesse de Deus sobre nós, é que vai avivar o nosso interesse por Deus. Assim como Davi escreve: não voltarei para casa, não descansarei na minha cama, não deixarei que os meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar. Não, Deus, enquanto em mim não tiver uma habitação, eu não vou descansar. Senhor, enquanto eu não for esse lugar, eu não vou descansar, Deus. Senhor, se essa nação escolher se corromper, o meu coração, ele não quer estar distante do Senhor. Deus, se ninguém aqui te ama, Senhor, no meu coração quer te amar, quer te desejar, quer ser a tua habitação, quer ser um lugar para que você possa repousar. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando corações que são verdadeiramente dele. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra, procurando corações que são verdadeiramente dele. Irmãos, nós podemos ser esses corações, nós podemos ser essa habitação, nós podemos ser o lugar da glória, da presença de Deus. Deus quer renovar o nosso interesse por Ele, nessa noite. Você está aqui? Deus quer nos renovar o interesse, irmãos. Irmãos, Deus quer reavivar o nosso interesse pela graça que foi derramada na cruz. Irmão, Deus não quer só apagar os incêndios da nossa alma, Deus quer habitar dentro de nós. Deus quer trazer revelação, Deus quer abrir os nossos olhos, como fez com aquele cego de Betsaida. Ei, saia da incredulidade que eu quero abrir a sua visão. Ei, saia dessa aldeia. Ei, saia desse lugar de apatia, venha para cá, onde eu quero abrir a sua visão, eu quero te mostrar as coisas que eu tenho sobre você. Ei, saia da paralisia, porque aqui é o lugar onde eu vou manifestar minha glória sobre a tua vida e vou trazer cura. Hoje o Senhor quer nos tirar de Betsaida, irmãos. O Senhor quer nos levar para Samaria, aqueles que não eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas tinham fome pelo Messias. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o conheceram.
Os seus não o reconheceram, mas os samaritanos falaram para Jesus: Jesus, fica um pouco mais. Fica um pouco mais. Quero chamar o louvor aqui. Até que os teus olhos, Jesus, encontrem o lugar. Até que a tua presença encontre lugar. Irmãos, isso é de dentro para fora, sabia? Isso não tem a ver com o pastor Sérgio, com o pastor Levi, com o pastor Júnior, com o pastor Valdeir. Isso tem a ver com o desejo de ser a habitação da glória de Deus. Com o desejo de ser interessado no Senhor. O Senhor quer renovar o nosso interesse nele, irmãos. Quem consegue compreender isso? Irmãos, quando eu preparava essa mensagem, Deus me levou na minha adolescência, irmãos. Deus falou: aquele adolescente apaixonado, Levi. Aquele adolescente que não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. Não cansava suas pálpebras até ser um lugar. Até ser habitação. Até ser o lugar. A criança que não se ofende. A criança que é livre para poder amar ao Senhor, para poder receber do Senhor, para poder tocar a presença de Deus. O Senhor quer renovar o nosso interesse nele, irmãos. Irmãos, nossas células vão voltar nessa semana. Mas o que adianta voltarmos às nossas células de um recesso, se o nosso interesse pelo Senhor não aumentar, se o interesse de ganhar almas para Jesus não direcionar a nossa vida, as nossas intenções? Irmãos, é muito fácil, a gente está aqui há quantos anos numa igreja, como é fácil entrar num esquema, numa logística, sabe, na semana que tem célula, semana que tem discipulado, aí domingo tem culto, uma vez por mês tem culto de adolescentes, uma vez por mês tem culto de jovens, e eu posso cumprir essa agenda, como um crente de agenda faz muito bem, mas Deus não está procurando crentes que cumprem bem agendas, ou que vêm nos cultos e participam dos cultos com frequência, mas Deus encontra uma morada, Deus quer encontrar uma morada, Deus quer encontrar um lugar. Irmãos, quando Jesus encontra os seus discípulos na Galileia, irmãos, a vida daqueles caras muda para sempre. Todos eles derramam o seu sangue em amor ao Evangelho, à palavra de Deus. Irmãos, depois daquele encontro, sabe o que acontece com 11 pessoas, 12 pessoas interessadas, porque depois veio Paulo. Sabe o que acontece com 12 pessoas interessadas em Cristo e no Evangelho? Mudam a história da terra, mudam a história, transformam os séculos. 12 pessoas interessadas mudaram a história. Você está aqui por causa deles, cara. Você está aqui por causa deles, porque eles foram interessados na palavra de Deus e na vida de Cristo. É por causa deles que você está aqui. Deus precisou de 12 interessados, irmãos. Ele não precisa de muito para fazer grandes coisas. Ele precisa de poucos interessados. Irmãos, nós temos visto milagres nessa casa. Meu Deus, irmãos, o que nós já vimos de milagres, está aqui um milagre nosso aqui, ó. Que milagres por todos os lados. Milagres, cara, coisas doidas mesmo que nós vivemos em Jesus, né? Umas paradas de Deus. Surdo ouvindo, cabelo crescendo, libertação, coluna sendo curada, estéril ganhando filho. Nós já vimos, cara, nós temos visto isso aqui nessa casa. Só que nós estamos, irmãos, às vezes nós parecemos que estamos nos acostumando com o mover de Deus. Parece que às vezes nós estamos nos acostumando a estar numa atmosfera como essa. Mas se nós não tivermos a perspectiva e a dimensão de que a glória, a graça, o poder de Deus está aqui, nós podemos estar nesse lugar aqui apáticos, simplesmente ouvintes da palavra de Deus, simplesmente um auditório muito bem comportado. Irmãos, a gente foi para o Fogo e Glória. Eu não queria falar, até ia falar com o Sérgio. Sérgio, acho que eu falei besteira de manhã.
Nem vou falar então de etiqueta. Falei, irmãos, não tinha nada demais lá. Sério, não tinha nada demais. A atmosfera que a gente vive aqui, né, Sérgio? Cara, é bruta, né? Só que a gente se acostumou. Cara, a adoração que flui nesse lugar aqui é bruta, mano. É pesada. É de destruir fortalezas. Sabe qual que foi a diferença do Fogo e Glória? Única coisa, que eu tive muita dificuldade em fluir no louvor, porque eu já fui músico, né? Hoje eu não sou mais. O Walter, acho que eu nunca fui músico, né? Era limitado, né, Walter? Um pouco, né? Melhor pastor do que baterista. Melhor pregando. Irmãos, dificuldade, muita intencionalidade para entrar numa atmosfera de adoração. Era difícil, cara. As letras, as músicas, a qualidade técnica. Isso aqui que era a diferença? Cara, a galera vinha aqui no chão assim, ó. A música não era boa. As melodias eram assimétricas, era tudo igual. Desculpa, pessoal do Fogo e Glória, estava uma bênção. Deus estava lá. Mas sabe o que tinha, irmãos? Desesperados pela presença, famintos pela presença, que conseguiam no meio de um louvor, que enquanto eu julgava, nossa, pô, eu estava esperando aqui no mínimo um David Keelan, né? Enquanto eu estava ali na minha mente, lutando a batalha da mente, tinha pessoas em lágrimas correndo para o altar, se quebrantando. A diferença é a fome, irmãos. Existe algo que vem daqui para a igreja. Existe algo que vem da adoração dos céus para a igreja. Existe algo que quebra as barreiras da nossa mente, as estruturas religiosas, e aqui nos alcança aí. Mas irmãos, deixa eu te falar, existe algo daí. Existe algo daí que, se não fluir, você vai se acostumar com essa atmosfera aqui. Existe algo daí, ó, que se não corresponder, você vai ver cego enxergar e não vai fazer nada. Você vai ver surdo ouvir e não vai fazer nada. Você vai pegar o filho da estéril no colo e não vai ver Deus nesse milagre. Se não vier algo daí, cara, se não vier, igreja, algo daí, acabou tudo. É só mais um culto. Deus quer renovar interesse. Deus quer renovar interesse. Tem algum interessado aqui nessa casa, meu? Se coloque em pé, então. Corresponda com o teu coração. Tem algum interessado? Neste lugar, Chora, bacana,